Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta aula de Linux. A aula de hoje é sobre repositórios, metacaracteres, compactação de arquivos e programação. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o superusuário. O superusuário é um usuário dentro do sistema Linux que vai ter todos os privilégios. Ele é como se fosse o administrador do Windows. Ele pode instalar programas, ele pode deletar programas, adicionar usuários, pode fazer tudo dentro do computador. E cada conta, por padrão, não vem como um superusuário, né? E tem algumas formas de você conseguir os privilégios de superusuários e conseguir instalar os seus programas no Linux. Uma delas é digitar su, né, e o nome do usuário, ou simplesmente su, que quando você digitar, você vai logar como superusuário, por exemplo. Se eu escrever um su aqui, digitar minha senha de superusuário, eu loguei como superusuário, como vocês podem ver, mudou o cifrãozinho, né, virou um hash. E agora tudo que eu quiser fazer, inclusive deletar minha máquina, se eu quiser dar um rm-rf no barra, eu poderia fazer, né? E o Linux não ia pedir permissão para isso, porque eu estou logado como superusuário. Então é um modo bem com muitos poderes, né, por assim dizer. Tem outra forma de eu conseguir privilégios de superusuários, que é digitando o comando sudo, que é basicamente o superusuário do, né, que o superusuário faz. E quando digitar o sudo, basta digitar o programa que eu quero executar com privilégio de superusuário e ele vai executar. No caso, eu dei um ls ali, não fez diferença, né? Mas caso eu não pudesse ver o conteúdo de alguma pasta e usasse o sudo, eu passaria a poder ver o conteúdo da pasta. Aí agora, uma coisa muito boa no Linux são os repositórios. Repositórios são basicamente um lugar onde tem vários softwares que são próprios para sua máquina Linux. É como se fosse a Play Store do Android, basicamente. Você pode baixar vários programas diretamente de lá. Repositórios são locais que armazenam softwares para as nossas distribuições. Geralmente é a própria distribuição que coloca os softwares lá, inclusive colocando atualizações e entre outros softwares, né, que podem ser úteis. Aí pode surgir a pergunta se isso é seguro. E a gente pode dizer que sim, né? A própria distribuição que cuida do repositório. Então é quase impossível existir um vírus ou um malware lá, né? A empresa não vai colocar um vírus ou um malware para o seu próprio sistema operacional. E além disso, todos os programas lá de dentro, para conseguir entrarem para o repositório, passam por uma sequência muito rigorosa de testes, né? Então, é justamente para evitar um programa que tem um bug lá dentro, né? Então, eles são muito testados antes de serem subidos para o repositório para todo mundo baixar. E agora, como é que a gente acessa essas coisas do repositório, né? Primeiro, a gente conhece um comandinho chamado apt, que é um gerenciador de pacotes padrão, né, para o Debian. Né? Então, todas as distribuições baseadas em Debian vão ter esse pacote, quer dizer, esse programa, para você instalar os pacotes. Ele vai instalar os programas que você quer diretamente dos repositórios do Debian. O apt-get ele faz exatamente as mesmas coisas que o apt faz, só que ele é próprio para o Ubuntu. Né? Então, três comandinhos para a gente ver agora. Então, coisas que a gente pode fazer com o apt. A gente pode instalar um programa usando o apt-get install, né, o nome do programa que você quer instalar. A gente pode dar update na nossa máquina. Se você digitar apt-get update, o seu sistema ele vai olhar lá o repositório, vai ver todos os programas que têm alguma atualização e falar, ó, esse aqui pode ser atualizado. E quando você digitar apt-get upgrade, ele vai atualizar todos os programas que estão na lista de atualização do seu sistema. Então agora, só para exemplificar, eu vou instalar um programa aqui. Se eu der apt-get install sl, não vai funcionar. Como eu estou dando um comando de instalação, eu não tenho privilégios para fazer isso. O Linux vai reclamar. Então eu preciso digitar sudo para dar privilégios para o apt-get. E quando eu apertar Enter, aí sim ele vai instalar. No caso eu já tinha esse programa, né? Então ele só vai atualizar o programa que eu acabei de tentar instalar. E agora quando a gente tentar digitar o SL, vai aparecer o trenzinho na tela aqui pra gente. Então é assim que se baixa programas no Linux, né? Pelo menos uma boa parte deles. Você digita sudo apt-get install e o nome do programa que você quer. Isso pode ser Python, por exemplo. Também, se digitar sudo apt
get update. Ele vai chegar todas as coisas que eu preciso atualizar na minha máquina, que no caso faz um pouquinho de tempo que eu não atualizo. Depois de dar o update, eu posso dar o sudo apt-get upgrade e ele vai atualizar todos os programas que tem alguma atualização. Então, não é que nem o Windows, né, que ele simplesmente começa a fazer a atualização e você que chore. O Linux ele te dá a escolha de fazer quando você quiser. Aí, beleza. Como é que eu consigo baixar programas que não estão no meu repositório padrão? Para isso, existe uma ferramenta chamada PPA. PPA, aqui a tradução é Personal Package Archives, né? Que é basicamente um repositório à parte. E são repositórios também, no caso, né, os PPA, só que são repositórios externos, né? Então, para você conseguir instalar alguns programas, tipo Sublime, por exemplo, que é um editor de texto muito bom, você vai precisar baixar um PPA. E você vai ter que adicionar esse PPA, que é um repositório, na sua lista de repositórios. E para você adicionar um PPA, o comando é sudo add-apt-repository espaço PPA, dois pontos e o link para o repositório. Ok, agora que a gente já viu como baixar programas no Linux, né, e adicionar os PPAs e tipo basicamente, né, conseguir baixar qualquer coisa no Linux, agora vamos ver como mexer melhor no terminal, né? Uma coisa muito interessante do Linux, que é uma ferramenta muito boa quando a gente está lidando com vários tipos de arquivos, são os metacaracteres. O que são metacaracteres? Os metacaracteres são esses quatro símbolos aqui: o asterisco, a interrogação, os colchetes e as chaves. E eles facilitam o uso do terminal, né? Então, como que isso funciona, né? Cada um deles, eles vão representar alguma coisa. Então, vamos começar pelo asterisco. O asterisco ele se refere a qualquer conjunto de caractere. Então, basicamente, o asterisco ele vai significar 0 caracteres, ou 1 caractere, ou todos os caracteres. Ele vai casar com absolutamente qualquer palavra, né? Então, se eu der, por exemplo, um ls asterisco, ele vai printar todas as coisas que são asterisco, né, no ls ali, que estão dentro da pasta. Então, tipo, basicamente é tudo, porque tudo tem letras ou não letras, né? E ele completa qualquer palavra, né? Mas ele também é muito útil. Por exemplo, imagina que eu quero digitar qualquer coisa, né? Qualquer palavra que termine com txt. Então, eu posso digitar ls, asterisco.txt. Então, é qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, e tem que ter txt no final. Pode ser 0 coisas no começo, pode ser uma letra no começo. Então, tudo que tiver que casar com esse padrão vai aparecer. E aqui apareceu tudo que tem asterisco com txt. Então, inclusive, se eu quisesse remover todas as coisas, né, que são txt, eu podia dar um rm asterisco.txt e ia remover todos os arquivos que terminam com txt. Aí o próximo metacaractere é a interrogação. A interrogação ele se refere a um único caractere. Então, e não é nenhum caractere, é exatamente um caractere. Então, se eu quiser todos os arquivos, né? Se eu quiser printar todos os arquivos que têm exatamente um caractere e terminem com .txt, eu posso digitar ls interrogação.txt. E quando apertar Enter, vai aparecer todos os arquivos da pasta que tem apenas um caractere e terminam com txt. Aí, e se eu quiser dois caracteres, né? Se eu colocar dois, é só colocar duas interrogações. Aí, no caso, como tem duas interrogações, precisa ter exatamente dois caracteres, ou senão não bate padrão, né? Não vai casar o padrão, e senão não apareceria nada. Então, quando apertar Enter, só os que tem duas letras. E não precisa ser só letra, né? Poderia ser também só números, ou só precisa ter um caractere, seja qualquer caractere possa ser, pode ser letra, número, tanto faz. Agora uns exemplozinhos aqui. Imagina que eu queira saber, dentro desses arquivos, qual arquivo que eu não sei, que tem a segunda letra O, né? Então eu poderia colocar uma interrogação, a letra O, asterisco, né? Combinando as duas coisas que a gente viu. Então o que significa? Eu quero dar um ls, ou seja, qual for o comando,
em alguma coisa que não sei a primeira letra, tanto faz, só precisa ter uma letra. A segunda letra seja O e todas as outras letras sejam qualquer coisa, pode ser nada ou qualquer coisa. Então, quando eu apertar Enter, vai aparecer só o Homem de Ferro que tem a segunda letra O. Aí o próximo meta-character que a gente conhece são os colchetes, que alguns chamam de lista, né? Os colchetes, eles têm dois modos de uso muito simples, né? Que quando você digita colchetes e coloca AZ, ou ele vai procurar todos os padrões onde tem ou aquela letra A ou aquela letra Z. Então, se eu quiser, por exemplo, printar ou a letra A ou a letra B, né? Asterisco, qualquer coisa que comece com essas duas letras, ele vai aparecer o padrão que casou aqui, né? Que é A, B, 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 né? .txt todos. E é basicamente para isso que ele serve. Aí agora, tipo, imagina que eu queira todas as letras A, B, C e D. Não tem problema, é só a gente colocar todos aqui dentro que ele vai tentar casar com qualquer um desses padrões, né? Que caso você não saiba quais padrões você quer, você pode listar eles assim. E quando você apertar, vai aparecer tudo que a gente procurou. Beleza. Mas agora imagine se fosse A até Z. Né? Se fosse A até Z, a gente poderia simplesmente colocar um A traço Z. O que isso vai fazer? Ele vai incluir todas as letras, né? Que ao invés de a gente escrever A, B, C até Z, a gente pode simplesmente colocar o tracinho e ele vai conseguir achar pra gente todos os A, B, C até Z. As listas elas têm um terceiro modo, que é a negação. Agora, para que ela serve, né? Imagina que eu queira achar todos os arquivos que não comecem com A. Então, eu simplesmente poderia colocar um til antes, né? Que mostra que é uma lista negada. Colocar asterisco. Eu vou colocar o E maiúsculo, né, no caso. Quando apertar Enter, ele vai printar para a gente todos os arquivos que não comecem com A. Então, isso daqui casa com tudo que não é A. A lista negada ela serve basicamente quando você quer remover todos os arquivos menos arquivos específicos, né? Então, daí você poderia falar com a letrinha A ou B. O próximo são as chaves. As chaves elas têm uma função muito parecida com a lista, né? Só que ao invés de ela substituir por um caractere ou outro, ele substitui por uma cadeia de caracteres ou outra cadeia de caracteres, né? Então, por exemplo, se eu quisesse imprimir todos os arquivos, né, que ou sejam JPEG ou sejam TXT, é assim que eu devo fazer, né? Eu coloco o JPEG vírgula TXT para separar as duas strings e quando eu apertar Enter vai aparecer pra gente todos os TXTs e todos os JPEGs. Né? Então, imagina que eu queira remover todos os arquivos que tem uma extensão .jpeg ou TXT. É só colocar o RM lá, remove todos de uma vez para você, né? Usando o asterisco, né? Para casar o padrão. A melhor parte dos metacaracteres é que a gente consegue combinar eles e construir expressões muito úteis, né? Então, tipo, imagina que eu quero olhar todos os arquivos que eu sei que começam com K, tenham qualquer coisa no meio e terminem com a extensão PDF ou MP3. Então, eu posso dar um ls asterisco, abre chaves, né? PDF, MP3, fecha chaves. Né? Ou imagina que eu queira imprimir todos os arquivos que tenha ou a letra O ou a letra A no meio. Né? Então, o que eu posso fazer? Digitar o ls, asterisco, abre o colchetes, coloca a letra U ou a letra A, fecha colchetes e digita o asterisco de novo, né? Então quer dizer que ele vai casar com qualquer coisa que tenha O ou A no meio, né? Então, dá até para dar esse exemplo aqui. Qualquer coisa que tenha O ou A no meio. No caso, a mensagem, né, que tem um A na mensagem, e o O de Homem de Ferro aqui. E, além disso, esses metacaracteres eles podem ser usados em vários comandos também, né? Então, não só o ls, a gente pode usar eles, inclusive, para comandos próprios. Então, tipo, se você criar um programa e quiser passar vários arquivos para ele, você pode digitar asterisco,
né, ls asterisco, ou tipo seu programa asterisco, que ele vai pegar todos os arquivos que estão dentro da pasta e passar para o programa. Ou se você quer um padrão mais específico, você pode construir esses padrões. Então, por isso que metacaracteres são muito úteis. Agora, vamos para a parte de comandos de controle de processo, né? Quando a gente executa o comando Linux, quando a gente executa qualquer comando no Linux ou programa, ele pode executar de duas formas, né? Ou ele executa em foreground, ou ele executa em background. Aí o que são essas duas coisas? Foreground é quando você digita o comando, né, tipo o gedit, e ele fica ocupando o terminal. Então, como ele está ocupado, não posso fazer mais nada no terminal, porque ele está sendo ocupado pelo programa, mas o programa está funcionando aqui. Então, fechar sem salvar. Quando eu fechar o programa, ele devolve o terminal para mim. E é isso que é, isso que é foreground, né? Aí, o que seria um programa executando em background? Se eu abrir o Google Chrome aqui, quando eu executo o Google Chrome e aperto Enter, ele vai abrir o programa, eu posso usar o terminal, isso porque ele está sendo executado em background, certo? Beleza. Agora vamos ver alguns comandos para a gente gerenciar a execução dos programas, né? Os dois comandos iniciais que a gente pode ver é o ps e o top. O ps ele serve para mostrar todos os programas que estão executando no terminal naquele momento. Então, quando eu digitei ps aqui, apareceu o bash, que é o shell, né, que está lendo os nossos comandos, e o próprio ps que estava executando no momento, né. Então, se eu executar o gedit, por exemplo, né, e deixar ele em background, e digitar o ps, o gedit vai aparecer aqui também, porque ele está executando nesse terminal. E o outro comando top, ele mostra todos os programas que estão executando no Linux. Então, quando eu digitar top aqui, eu vou conseguir ver todos os processos, né? Como se fosse o gerenciador de tarefas do Windows, né? Que você consegue ver todos os processos, quando que a CPU está vendo e tal. E isso é para isso que o top serve. A diferença do top para o PS é que o PS ele mostra só rapidamente quais são os programas que a gente está executando no terminal, enquanto o top mostra todos. Então agora a gente vai ver alguns programas, a gente vai ver uns atalhos, né, e uns comandos para a gente lidar com a execução do programa. Então, quando o programa estiver executando, a gente pode fazer algumas coisas, né? Então, vou rodar o gedit de novo, né? E imagina que eu estou rodando o gedit em foreground, eu quero matar o gedit, então eu posso simplesmente apertar Ctrl C. Isso vai basicamente matar o processo e o gedit vai fechar imediatamente, assim, né? Também a gente tem outra opção que é o Ctrl Z. Ctrl Z ele vai parar o processo. O que é parar o processo? Ele dá uma pausa no processo. Se eu tentar digitar no gedit, ele não vai funcionar porque o processo está pausado, né? Deu freeze no processo. E com isso eu consigo pegar ele do foreground, digitar BG, e o BG ele vai passar todos os processos que estão parados para o background. Então agora o gedit vai voltar a funcionar com as coisas que eu tinha digitado antes. E agora ele tem background também. Além disso, como a gente pode ver aqui, tem um númerozinho 1. Se eu quiser passar o gedit de novo para foreground, eu simplesmente digito FG, né, de foreground, 1, que é o número que identifica ele. E quando eu apertar Enter, o gedit volta para o foreground e a gente pode matar ele. Né? Isso é só uma dica que acaba sendo bem usada, assim, é bem útil quando você mexe no Linux, né? E além disso, se eu usar o exemplo do gedit de novo, né, e dar um Ctrl Z, a gente pode digitar o comando jobs, que o jobs ele vai mostrar todos os processos que estão parados em segundo plano. Opa, desculpa, todos os processos que estão parados no Linux, né? E todos os números de identificação. Então, caso você queira controlar o que está em background, o que está em foreground, você pode simplesmente usar o jobs, que ele vai te dar todos os números, né? Fala que está parado, o que está funcionando, isso aí. Então, com o próximo comando, a gente tem o kill. O kill, ele permite que a gente envie um sinal para um programa. E o que poderia ser esse sinal? O sinal ele é basicamente um número, que o programa vai ser interrompido a execução dele, ele vai receber esse número, e o programador que vai falar o que o programa deve fazer quando ele receber esse tal número, né? Só que como o Linux ele é
muito antigo, assim, e os programas são sendo feitos há décadas, é meio que com uma convenção. Então, quando a gente passa alguns sinais, por exemplo, 9 ou 1 ou 20, todos os programas vão ter o mesmo comportamento. Então, por exemplo, se eu passar um kill menos 9, né, e a PID, que é o número que identifica o programa, ele vai matar o programa na hora. Então, como que a gente pode ver isso? A gente pode dar gdit, executar o gdit, né? Vamos passar o gdit para background. E agora, uma coisa do top que a gente pode ver é que tem a PID, né, que é o número que identifica os programas diretamente como na primeira coluna. Então, achar o gdit aqui não vai ser fácil, né? Porque fica variando toda hora. Mas a gente pode usar uma técnica do Linux aqui. E aqui a gente achou qual que é a PID do gdit. Então, se eu quero matar o gdit, eu posso dar um kill menos 9, né, que é traço 9, que é o sinal que eu quero mandar. E passando a PID do gdit, que é 2765. E isso vai finalizar o programa. Como vocês podem ver, o gdit sumiu, né? E isso é porque o gdit ele recebeu esse sinal -9, que significa tipo morte súbita, né? Quando o Stannis estala os dedos, assim. E também a gente pode mandar outros sinais, né? Que vão ter outros, o programa vai ter outros comportamentos. Então executando o gdit de novo, né? Eu vou abrir outro terminal, dar um top grep gdit, que vai me retornar o número do gdit. Então, se eu passar um kill menos 20 para 2964, o que vai acontecer? O gdit ele vai pausar, né? Ele vai virar um processo parado. E acontece, é a mesma coisa que apertar Ctrl Z. Então a gente pode apertar o BG para o gdit e ele volta a funcionar. E a gente consegue ver que quando a gente aperta Ctrl C ou Ctrl Z, por exemplo, na verdade a gente está executando esse programa e enviando esse sinal para o programa, né? Só que aqui é uma maneira mais escrita da gente digitar. Então, se você quer ver outros sinais, na verdade existem outros sinais, né, que você pode mandar para o programa. Você pode procurar na internet, que tem várias tabelas assim que mostram quais sinais você pode mandar. Agora que a gente já sabe lidar com a execução dos programas, já sabe fazer algumas coisas, né? Vamos ver algumas coisas sobre compactação de arquivos. Aí, o que é compactação de arquivos? Sabe quando você tem um monte de arquivos de imagens, assim, você manda um zip para o seu amigo, ou manda um RAR, né, no Windows? Então, isso é compactação. Você comprime todos os arquivos numa pasta só, e assim ele vai ficar menor, né, e você vai conseguir enviar ele para quem você quiser. No Linux, a gente tem dois comandos principais para compactar os arquivos. O primeiro deles é o zip, que ele vai zipar todos os arquivos. Então, se eu der um ls aqui, né, em todas as pastas, eu vou criar uma pasta nova com todos os arquivos. Agora, se eu enviar todos os arquivos para a pasta todos os arquivos, agora eu vou dar um ls em todos os arquivos, vou ter todos os arquivos dentro de uma pasta. Se eu quiser compactar essa pasta, eu posso simplesmente digitar zip-r, né, o nome do meu arquivo.zip que eu quero colocar, então vou chamar de zipom.zip, e o nome da pasta onde está todos os arquivos, que no caso é todos os arquivos. Então quando a gente apertar Enter, a gente vai ter o zip dentro da pasta ali. Inclusive a gente pode remover já os arquivos de todos os arquivos. E agora a gente só está com o zip, né, que é a pasta zipada. Para descompactar no Linux é muito simples, né? A gente pode simplesmente digitar um zip, o nome do arquivo .zip que a gente precisa descompactar, e quando a gente apertar Enter, simplesmente já está descompactado, né? Então, desce no todos os arquivos, está tudo lá dentro. Então o zip tem essa forma muito simples de usar, né? Outro comando para a gente fazer a compactação de arquivos e a descompactação é o tar. O tar ele é um pouquinho diferente porque ele basicamente ele é um fichário, né? A gente consegue compactar e adicionar arquivos dentro já compactados no arquivo que a gente já tinha. Então o tar ele é um comando muito poderoso, né, na hora de compactação. E ele é um pouquinho mais chatinho
da gente trabalhar. Então, por exemplo, se eu tenho um arquivo .tar e eu quero compactar, né? Então, se eu quero criar um tar, eu tenho a colocar a opção "-c". Se eu quero extrair, eu tenho que colocar "-d", né? Se eu quero que o formato seja gzip, eu tenho que colocar "-z", né? Se eu quero que o formato do arquivo seja bzip2, é "-j". Então o tar ele vai ter todas essas regrinhas que acaba sendo até um pouquinho chatinho assim de você lidar com ele. Então sempre que eu vou usar o tar eu procuro na internet mesmo o que essas opções fazem. Se a gente quiser usar o tar, então para compactar a gente precisa digitar tar "-c" para criar um arquivo tar, V para o tar mostrar o que ele está fazendo, F que vai servir para pegar o próximo arquivo para a operação. Então, daí a gente dá o nome desse arquivo, né, que eu vou chamar de arq.tar, e a gente passa a pasta que a gente quer compactar. Então, no caso seria a pasta todos os arquivos. E quando a gente digitar o ls, esse aqui vai ter o arquivo arq.tar que a gente acabou de criar. Então, se a gente remover todos os arquivos, né, a gente pode descompactar o tar, que é simplesmente, nesse caso, né, no caso de arquivos.tar, a gente troca o C por X e ele vai descompactar o arquivo .tar. Então, quando a gente digitar ls, aqui vai estar todos os arquivos de novo. Então, ls em todos os arquivos, vai estar todos os arquivos que tinham antes, né? Então, essas são as duas formas que a gente tem de compactar e descompactar coisas no Linux, né? Então, caso você precise de outras coisas, também tem na internet muitos outros comandos, né? E a internet ensina também você a usar esses comandos, né? Caso você receba um RAR, por exemplo, você pode descompactar usando um RAR, mas eu acho que tem que baixar. Agora que a gente já viu várias coisas sobre como funciona o computador, né? Como instalar arquivos e como gerenciar os programas que estão sendo executados e como compactar e descompactar, né, os nossos dados, nossos arquivos. Agora vamos para uma área, vamos mudar um pouco de área, né? E olhar mais para comandos de programação. Na verdade, os comandos de programação são bem simples, né? A gente tem o gedit, né, que ele vai abrir um arquivo para a gente programar. A gente vai ter o gcc ou o g++, que ele vai compilar o programa para a gente e vai executar, e a gente pode executar o programa digitando .. Então, para o exemplo ficar mais prático, eu vou criar um Hello World aqui, que vai ser para dar como exemplo, né? Vou criar um arquivo gedit hello.c. Então hashtag. Esse é um programa básico de C, né? Que ele só vai dar um Hello World. Esse na verdade é o programa que todo programador faz quando aprende uma nova linguagem, certo? Então aqui eu salvei meu programa, fechei. Quando a gente olhar, o programa está ali. Para compilar o programa, a gente pode usar o ZCC, né? E a gente digita simplesmente o nome do programa que a gente acabou de criar. Então essa é a forma simples de fazer. Então quando eu digitar gcc hello, quando eu der um ls, vai ter um programa executado a.out, vai ter um programa executável chamado a.out. Para executar esse programa, eu digito ./a.out e ele vai executar o programa que a gente fez, né? Que a gente acabou de fazer. Beleza. Mas imagina que eu queira dar outro nome também. Para isso, o GCC ele tem outras funções, né? Que é o gcc-o, que daí você pode dar um nome para o seu arquivo executável, que você pode chamar, sei lá, de dar um oi, passar o hello.c, e quando você olhar, vai ter um dar um oi, e você pode executar, né, digitando .. dar um oi, e vai executar. O .. no Linux ele serve para executar qualquer coisa, então tudo que você queira executar, você pode, quer dizer, tudo que seja executável, né, e você queira executar, você pode digitar dar um oi. Inclusive scripts, assim, ou entre outras coisas, né. Basicamente, esse é um exemplo da gente
de como a gente programa na linguagem C no Linux, né? Então agora imagine se você queira programar em Python, né? Para a gente fazer isso, é basicamente o mesmo processo. A gente abre o nosso editor, né, que é com o nome do nosso arquivo, a gente digita o nosso programa, né, salva o programa. E como o Python não é uma linguagem que a gente compila, a gente simplesmente executa, né? Que é uma linguagem interpretada. Então a gente digita o Python, que é o comando para executar os programas em Python, o nome do arquivo que tem o nosso programa, e ele executa para a gente. Né? Então, dependendo da linguagem, vão ter outras formas de você compilar ou executar direto. O Java você tem que usar um comando chamado javac. Aí vai da linguagem que você está usando, né? Então, por isso é tudo, pessoal, por hoje, da aula 4. A gente viu bastante coisa sobre como gerenciar os nossos arquivos e como instalar programas, né? Coisas bem relacionadas à máquina, e espero que tenha gostado. Então, até a próxima.